O que eu devo ensinar para os novos na fé? Quais os ensinos eu preciso passar para as pessoas que acabaram de chegar no reino? Quais os ensinos fazem parte da doutrina dos apóstolos? O que é ser um bom dispenseiro? Meu nome é Paulo Ricardo, sou um servo de Cristo aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e nós vamos conversar sobre estes assuntos na nossa live de hoje. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui juntos, mais uma vez conversando aqui um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o reino. E estamos chegando aí o final de mais um ano, mas temos muito a comemorar por tudo que o Senhor fez conosco nesses últimos dias, todo esse tempo, toda a bondade de Deus, a misericórdia que nos conduziu até aqui. Nós pegamos aí durante todo o ano uma sequência de ensinos, de palavras, uma sequência de pontos que consideramos que são pontos em que Deus tem falado conosco. Se vocês forem observar tudo que nós conversamos até hoje, na verdade é quase uma sequência lógica, e eu fico assim encantado com a bondade e com a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E dando sequência a essa lógica de Deus, né? Começamos o ano falando aí sobre as parábolas e estamos aí concluindo o ano agora falando sobre as doutrinas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. E eu queria começar esse tempo lendo com vocês um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Então vamos lá. 1 Coríntios 4, 1 diz assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 3 palavrinhas que eu queria me ater aqui com vocês neste dia. A primeira palavra é onde está escrito ministros. Diz assim, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo. E a palavra que aparece ali como ministros, estou colocando aqui para vocês, é huperetz. E o peretz, ou ruperetz, ele significa criado, subordinado, empregado, servente, servo de um rei, acompanhante de uma autoridade, alguém que ministra ou presta serviços, é um assistente. Quando nós entendemos isso, cai por terra toda a visão que nós temos de ministros de Cristo sentados em lugares altos. Há algum tempo atrás eu fui convidado para ministrar numa congregação e quando eu cheguei lá, eu sentei ali entre os primeiros bancos, eu fui convidado para sentar lá na frente, na tribuna de honra. E foi para mim extremamente constrangedor estar sentado ali num púlpito mais alto, você sobe escadas para chegar até ali, em cadeiras mais altas. A cadeira do pastor, ela era a maior cadeira de todas, e havia umas cadeiras separadas por cores. E eu, com toda ingenuidade, sentei em uma cadeira e me disseram, não é aqui, é aqui. E havia toda uma posição das cadeiras, de acordo com a hierarquia, de acordo com o posto. E aquilo para mim foi extremamente constrangedor. Constrangedor. Eu ainda perguntei se eu poderia sentar lá na frente, junto com o povo. Porque o entendimento que eu tenho é esse. É que nós que somos ministros de Cristo, nós somos criados, subordinados, empregados, serventes.
Estamos ali como assistentes, acompanhantes de um rei, de uma autoridade. Nós não somos ali a pessoa mais importante, por isso não deveríamos estar nos lugares mais altos e mais importantes. Paulo fala sobre isso. Paulo diz que ele, como apóstolo, se considerava o menor de todos. E Paulo diz, olha, eu me considero como refúgio. E a palavra que aparece ali para refúgio é lixo. E esse tem que ser o entendimento, que os homens nos considerem, pois, como criados, subordinados, empregados de Cristo. A segunda palavra que eu queria me ater é quando ele fala sobre, vou pular, ser fiel. Os dispenseiros têm que ser fiel. A palavra que aparece ali para fiel, colocando aqui, é oikonomos, é pistos. E pistos significa verdadeiro, fiel. São pessoas que se mostram fiéis na transação de negócios, na execução de comandos, são pessoas que sabem obedecer ordens. É fiel. Alguém que você pode confiar porque ele não vai alterar, ele não vai fazer diferente daquilo que você mandou, porque ele é digno de confiança. E aqui eu entendo que eu não posso mudar o fato de que eu sou servo, de que eu sou escravo, de que eu sou servente, porque eu tenho que ser fiel à ordem que eu recebi, à ordem de ser escravo, de ser o menor. E a terceira palavrinha que eu queria me apegar aqui é quando fala sobre ser despenseiros dos mistérios de Deus, e a palavra que aparece ali para despenseiros, agora sim, é oikonomos. E oikonomos é um administrador do lar. Ele é um gerente. Ele é alguém que o chefe da casa confia a ele a administração dos afazeres. Ele é praticamente um mordomo. Ele cuida das receitas, das despesas. E daí vem a palavra economia, vem de oikonomos. Porque o oikonomos, ele é a pessoa que é responsável por prover todas as necessidades da casa, de não deixar ninguém passar necessidade e de não deixar ninguém faltando nada. Aqui a gente entende que nós que somos ministros, somos escravos de Cristo, somos servos dos demais irmãos, temos que estar numa posição de quebrantamento, de humildade, de estarmos abaixo, sermos menores, não de sermos maiores. Porque nós somos administradores da casa de Deus, como administradores de uma igreja, de uma parte do povo de Deus. E nós temos uma obrigação de prover as necessidades da igreja. Amados, ser oikonomos da igreja é você suprir todas as ovelhas, cada um com a sua necessidade. É você não deixar nenhuma das ovelhas passar falta, passar carência de alimentos espirituais, de suprimentos, de consolo, de palavra, de orientação, de conselho, de disciplina. É você fornecer para cada ovelha tudo o que for necessário. Por isso que a palavra fala que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiro, amados, é aquele que cuida da despensa. Quem é do Nordeste, assim como eu, sabe disso. No Nordeste é muito comum as casas mais antigas terem uma despensa. É um local onde você guarda as economias, as compras. E ali você no dia a dia vai tirando daquela despensa as coisas que você vai precisando no dia a dia. E eu vejo aqui como se o Espírito Santo quisesse fazer um bolo na vida de um discípulo. E na medida que ele vai precisando do material, ele vai pedindo a mim, que sou o oikonomos, que sou o administrador. E ele me pergunta assim, você tem farinha de trigo? E eu digo, tenho. Tem ovos? Tenho. Tem fermento? Tenho. Tem açúcar?
tenho. Porque o Espírito Santo é quem faz a obra, mas a palavra diz que nós, os ministros, que somos servos, que somos os menores, que somos os serviçais, nós tomamos conta da despensa. E o Espírito Santo ele vai trabalhar comigo com o que eu tenho na despensa. Se eu tenho na despensa, tem. E se não tem na despensa, não tem. E o povo que anda comigo vai sofrer, porque eu não estarei sendo fiel como despenseiro. Olha, eu venho de uma família pobre. E eu me lembro de uma história da minha infância muito marcante para mim. Meu pai, ele tinha uma madrinha que morava no interior da Bahia. E ela vivia apenas de uma cultura de sobrevivência, que nós chamamos de cultura de subsistência. Ela era muito pobre, mas ela era uma excelente despenseira. O café que a gente tomava na casa dela era pilado num pilão de madeira lá dentro de casa. E ela plantava mandioca. E ela tinha uma casa de farinha no fundo da casa, perto do rio. E a mandioca era plantada, era colhida, era moída, era torrada e era feito farinha ali. E essa era uma das lembranças mais magníficas que eu tenho da minha infância na casa dela. Aquele terreiro na frente da casa dela, um pé de umbu, onde nós passamos boa parte da infância ali, eu e os meus irmãos, correndo atrás das galinhas. Uma lembrança linda. Mas eu me lembro também que nos dias de feira, passava um pau de arara, pegava o pessoal e levava para a feira, e o pessoal que trabalhava com ela levava farinha para trocar na feira. E levava farinha e trazia de volta açúcar, milho para as galinhas, carne de charque. Porque se ela não fizesse isso, o que nós iríamos ter no café da manhã? Café com farinha. E no almoço, farinha com pimenta. E na janta, farinha de novo. Porque, amados, ser bom despenseiro é você cuidar da despensa de uma forma que você sempre terá tudo sem sentir falta de nada. E quando um ministro de Deus, que ele é um empregado, ele é um servente de Deus, quando ele não é um bom despenseiro, ele dá para a igreja só o que ele tem. E se ele só tiver farinha, a igreja vai comer somente farinha. E a igreja fica fraca, fica necessitada de nutrientes, de vitaminas espirituais. E ela enfraquece e morre na fé. E de quem Deus vai cobrar? Do empregado responsável pela despensa, que se sentava nos lugares melhores, mais altos e nas cadeiras mais bonitas, e não cuidou da despensa. Quando você está num lugar que só fala de dinheiro, num lugar que só fala de cura, num lugar que só fala de bênçãos, num lugar que só fala de doutrinas, de obrigações, de proibições, quando você está num lugar que só tem farinha, que só tem um assunto, que só tem uma coisa, você está fadado a morrer por inanição, a médio ou a longo prazo, porque ninguém vive só daquilo. Um discípulo de Cristo, ele precisa ser formado em todas as áreas da vida. Todas. É como alguém que entra numa academia e malha só bíceps. Em 2 anos, essa pessoa vai ser o quê? Um extraterrestre. Vai estar com um braço enorme, com um corpo atrofiado. E eu vejo por aí igrejas com povo atrofiado. Quem cuida de vidas precisa entender que o novo discípulo ele tem que ser formado em todas as áreas da vida.
Quando uma pessoa chega no reino de Deus, ela precisa ser formada em tudo. Porque ela chega, amados, desorientada, com vícios, com posturas erradas, com entendimentos estranhos, com comportamentos alheios a Deus. E a quem cabe esse papel de formá-la? Cabe à igreja. Porque ninguém no mundo formou aquela pessoa. E cabe à igreja, cabe aos seus ministros descerem das suas cadeiras altas, abrirem as suas dispensas e fornecerem para aquela pessoa tudo o que ela precisa. Cabe aos irmãos mais velhos na fé, aos mais antigos, exercerem esse papel de serem pais na fé daqueles que estão chegando e que estão completamente fracos, desprovidos. Cabe a nós, amados. Eu queria ler com vocês Tito, capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Vamos lá, Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para que ensine as mulheres novas a amarem a seus maridos e filhos, a serem modestas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se confunda, não tendo nenhum mal do que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amados, Deus deu à igreja 5 ministérios. 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios Deus deu à igreja. Cada um desses ministérios tem uma função e um serviço específico. Não sou eu, nem você, nem ninguém, que nós podemos nos eleger para qualquer um desses ministérios, nos baseando em títulos, como se fosse uma hierarquia, de dizer que um é mais importante do que o outro. Ah, hoje eu sou pastor, mas daqui a pouco eu vou ser apóstolo, como se eu estivesse galgando cargos. São funções. E cada um tem uma função específica, já determinado pela palavra e pelo ensino apostólico. Hoje nós vemos no meio da igreja apóstolos que não são apóstolos, profetas que nem sabem o que é ser um profeta, mestres que não conhecem a palavra, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou citando apenas para deixar bem claro que cada ministro, cada criado, cada subordinado, cada empregado, ele tem uma função específica e ele precisa ser fiel ao seu chamado. O texto que fala sobre isso é Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 ao 13. Efésios 4, 11 ao 13 diz assim: E ele mesmo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui eu queria me apegar a dois textos. O primeiro texto é ser homem perfeito. Esse é a primeira palavra, não texto, palavra. A primeira palavra é ser homem perfeito. E a palavra que aparece ali para ser perfeito é teleios. E teleios, ele significa alguém completo, terminado. Alguém que já está pronto, já chegou no ponto completo. A segunda palavrinha é quando ele fala tendo em vista o aperfeiçoamento. E a palavra que aparece ali para aperfeiçoamento é catartismos. Catartismos significa capacitação, aperfeiçoamento, mas ela tem uma outra tradução que eu acho muito mais magnífica, que significa juntar ossos partidos, ossos quebrados. E a gente entende aqui que quando Deus criou o homem inteiro. E quando o homem pecou, quando Adão pecou, o homem se tornou, a humanidade se tornou quebrada. E a função dos ministérios, a função dos criados, dos subordinados, dos empregados de Deus, é levar cada homem, cada mulher a ser de novo consertado, restaurado, colocado de volta no seu lugar para que seja completo. Então a gente entende que quando essas pessoas chegam no reino, elas chegam quebradas, são ossos quebrados. E a função dos pastores, a função dos apóstolos, a função dos mestres, dos evangelistas, é exatamente pegar essa pessoa quebrada e juntar esses ossos de novo, para que ela se torne teleios, perfeita. É importante a gente entender isso, que é para a gente saber o que nós precisamos fazer com as pessoas que chegam no reino. Nós precisamos pegar pessoas quebradas e consertá-las. E eu não vou consertar, eu não vou juntar ossos dando apenas farinha. Eu preciso ter na minha despensa tudo o que seja necessário para levar essa pessoa a ser teleios, a ser perfeita em Deus. Eu tenho que entender que essa pessoa chegou completamente desnorteada, perdida. E cabe a mim, como ministro, dar a ela tudo o que ela precisa, para que o Espírito Santo consiga fazer um bolo na vida dela, para que o Espírito Santo consiga fazer tudo o que ele quiser na vida dela, tudo que ele quiser ele vai me pedir, eu vou tirar da despensa e vou dar para ele. E aí entra a minha função, que está descrito lá em Mateus 28, 18, 20. Mateus 28, 18, 20 diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui nós temos 4 ordens. 4 ordens. Ir, fazer discípulo, batizar e ensinar. Ir, fazer discípulo, batizar e ensinar. E eu quero pegar cada uma dessas palavras. A primeira, ir. A palavra que aparece ali para ir é poreomai. Poreomai significa fazer a obra enquanto caminha. Ali é um gerúndio, é indo. Não é ir, é indo.
Então eu vou pregar, eu vou fazer discípulos enquanto eu estiver indo, enquanto eu estiver caminhando no meu dia a dia. Eu não preciso tirar um dia para dizer assim, hoje eu vou sair para falar de Jesus. Não, eu vou falar de Jesus enquanto eu estiver indo, enquanto eu estiver caminhando, enquanto eu estiver fazendo a minha vida do dia a dia. Porelmai. A segunda palavra que aparece ali para fazer discípulos, a palavra que aparece ali para discípulos é mateteu, e mateteu significa tornar alguém um aluno. Então, no meu dia a dia, enquanto eu estiver saindo, eu vou mateteu, eu vou tornar alguém meu aluno. A terceira palavrinha que aparece ali para batizar é baptizo, que significa submergir, mergulhar. E é interessante que essa palavra, ela é a mesma que aparece em escritos antigos que fala sobre receita de fazer picles, de colocar produtos em conserva. É você pegar o vegetal e você baptizar ele numa solução de vinagre. Então a gente entende aqui que o batismo, ele não é por aspersão, por pingamento, mas o batismo ele é por imersão. É você pegar alguém e submergir ele, mergulhar ele nas águas. Por isso que nós cremos no batismo por imersão. E a terceira palavrinha, a quarta palavrinha, que na verdade eu vou dividir ela em duas, que diz assim, ensinar a guardar. A palavra que aparece ali para ensinar é didasco, que significa ser um professor. É você desempenhar o ofício de um professor. É você se comportar como um professor. É você ensinar alguém. É você dar instruções. É você explicar, expor algo. E guardar, ensinar a guardar, guardar é terrel. E terrel significa tomar conta de algo, observar, manter fresco na mente. Então, eu agora vou ler de novo Mateus 28, 18 a 20. Mas eu vou ler agora Mateus já todo traduzido. O que seria a tradução correta para Mateus? Seria assim, e aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, enquanto você estiver indo no dia a dia, torne alguém um aluno, mergulhando ele nas águas, submergindo ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E seja o professor dele, dê instruções para que ele guarde, mantenha fresco na mente todas as coisas, todo o ensino apostólico, tudo que eu ensinei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você começa a perceber que Mateus toma outra dimensão quando a gente consegue entender cada palavra e quando a gente consegue entender o que Jesus estava dizendo ali. Então Jesus não estava me chamando para eu chamar pessoas e trazer uma live para ela. Jesus não mandou eu pegar um megafone. Jesus não estava me falando ali para que eu criasse uma congregação onde eu ia pregar sábado, domingo e pronto. Jesus mandou no dia a dia eu formar essas pessoas, ser o professor delas, ensinar elas, capacitar elas dia a dia, sendo um bom dispenseiro, tendo na dispensa tudo o que essa pessoa precisa. Jesus foi o nosso exemplo nisso. Se você pegar Mateus 4, 23, Mateus 4, 23 diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, sendo o professor nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Se você pegar Mateus 9, 35, diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, sendo professor
pregando o evangelho do reino, tudo do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Se você for pegar a igreja primitiva como exemplo, a igreja primeira, lá em Atos 15:35, diz assim: mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando, sendo professor, dando aula e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Se você pegar Atos 18:11, diz assim: ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se você pegar Colossenses 1:28, diz assim: a qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amados, essa é a função da igreja, apresentar o homem e a mulher perfeitos em Cristo. E nós só vamos fazer isso se nós formos um bom dispenseiro e se nós tivermos na dispensa tudo o que as pessoas precisam. E nós vamos dar para ela tudo. E o que nós precisamos ensinar? Se você perguntar assim, mas Paulo, o que nós precisamos ensinar? Qual é o ensino dos apóstolos? Qual é a doutrina dos apóstolos? E eu queria ler com vocês Atos, capítulos 20, Atos 20, do 17 ao 20. Paulo está preso, e o texto diz assim, Atos 20, de 17 ao 20. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E tendo eles chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo eu tenho me portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que seja útil, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Então, qual é a função da igreja, amado? Não se esquivar de ensinar tudo que seja útil. Nós precisamos pegar cada ovelhinha, cada um deles, e descobrir o que ela precisa e trazer para ela o que ela precisa. Tudo. Como o marido deve se comportar, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel dos filhos, obediência dos filhos, criação de filhos, como governar a casa, como manejar dinheiro, como se comportar no trabalho, coração, confissão de pecados, curas, tudo. E eu, como ministro, como pastor, como alguém que cuida, ou mesmo que eu não seja pastor, se eu for apenas um irmão mais velho ali na congregação, alguém mais experiente, eu preciso identificar cada um que esteja chegando na congregação, conhecer a vida e saber exatamente o que aquela pessoa precisa. E como se eu estivesse numa farmácia, como um bom dispenseiro, eu tenho que identificar e dizer assim, esse aqui está com verme, precisa desse remédio. Esse daqui está com dor de cabeça, esse remédio. Esse daqui, dor nas costas, esse remédio. Ixi, esse daqui é polifarmácia. Polifarmácia. É muito, toma aqui um bocado de coisa. Mas eu preciso dar a cada um o que cada um precisa. Formação de famílias, formação de caráter, formação de vidas, formação de temperamento, de personalidade, de coração, de tudo. Trabalhar as emoções, trabalhar a vida, trabalhar o entendimento, tudo. Nós temos que levar cada homem a ser perfeito em todas as áreas. Física, emocional, intelectual, tudo. A igreja, ela precisa ser um celeiro, uma dispensa completa, que tenha tudo, e eu vou dando a cada um na medida que ele tem necessidade. Para que ninguém morra por inanição, para que ninguém sofra, para que ninguém me acuse de ser um mau dispenseiro, e para que eu possa chegar no final da vida, assim como Paulo, e dizer assim, eu nunca me esquivei de ensinar a vocês tudo o que era útil e tudo que vocês precisavam. Portanto,
assim como Paulo falou para aqueles irmãos de Mileto, eu estou livre do sangue de vocês. O meu papel eu cumpri. Amém? Beijo no coração. E cuide de cada pessoa que chega na igreja como servo, como empregado, como mordomo de Cristo, sendo bom dispenseiro da casa de Deus. Até a próxima.